Hoje a gente vai começar um livro super interessante, que é o livro de 1º e 2º Reis. Hoje a gente vai fazer esse panorama, a gente vai pegar essa história e começar a entender o que se dá, né, desse reino, como que as coisas vão andar daqui para frente, vai definir o que esse povo vai viver, o que os profetas vão profetizar, e a gente entendendo o contexto de tudo isso até terminar essa história de cativeiro e volta para Jerusalém, a gente começa a entender muito melhor os dias que a gente está vivendo hoje, porque a gente vai passar por profetas que profetizaram juízo tanto para aquela época como para a nossa época atual. Então é muito importante a gente entender 1º e 2º Reis, a gente entender 1º e 2º Crônicas, para a gente poder fazer essa tomada aí de história que a gente vai ter daqui para frente. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos porque o Senhor é Rei, o Senhor é o arrimo da nossa sorte, o Senhor é o Deus poderoso que nos sustenta. Para ti a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, o poder, pelos séculos dos séculos, Senhor. Nós te agradecemos tanto, Deus, por esses momentos que nós temos, momentos que nós podemos nos debruçar na tua palavra, para compreender, para entender, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. Vem, Espírito Santo, vem, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. 1º e 2º Reis. Por que a gente vai estudar esses livros juntos? Por quê? Porque originalmente era um único livro. Então, essa obra ela foi compilada, ou seja, ela foi reunida, juntada, e algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônicos, em 586 a.C., a gente tem toda essa história. O livro ele dá a impressão de ser uma obra só, de um autor só, né, que testemunhou a queda de Jerusalém. Mas existem muitas sugestões sobre quem escreveu esse livro. Uns indicam Esdras como compilador, outros apontam lá Isaías como o autor do livro. Muitos estudiosos dizem que o autor de 1º e 2º Reis é um profeta desconhecido, ou um judeu que viveu lá no tempo da Babilônia, ao redor de 550 a.C., mas pelo fato de que Joséfo colocou reis aos profetas, ele atribui reis aos profetas, muitos abandonaram a pesquisa e essa pesquisa por um autor desconhecido. No entanto, a tese mais provável é que Jeremias tenha escrito reis. A tradição judaica do Talmude declara que Jeremias escreveu o livro. O profeta Jeremias, ele foi um profeta que ele pregou antes e pregou depois do cativeiro, da queda de Jerusalém. O livro de Reis começa no ponto que terminou 2º Samuel, e ele abrange 4 séculos de história, os 4 séculos seguintes. Nós passamos por Juízes, que abrangeu 300 anos, 3 séculos. Agora esse livro de Reis vai abranger 4 séculos à frente. Ele começa com o final do reinado de Davi e do período
glorioso do reinado de Salomão, quando o templo foi construído. Ele passa pela separação das tribos do norte e do sul, que acabou dividindo o povo em 2 reinos separados, Israel de um lado, Judá do outro. A queda de Samaria, que é a queda de Israel, é em 722, e a destruição de Jerusalém em 587 a.C. Então a gente vê que o reinado do norte, ele caiu muito antes que o reino do sul. O reino do sul ainda subsistiu 137 anos. Ele ainda permaneceu de pé, né? Judá permaneceu de pé ainda esse tempo. Davi, ele entregou ao seu filho Salomão um império que, assim, há 50 anos atrás era inimaginável, né? Que aquilo tudo seria conquistado. E nunca mais, gente, na história de Israel, se viu um governo com tanta extensão, um governo tão glorioso como esse governo de Salomão, de Davi, de Salomão. Então, Davi morre, e aí ele deixa algumas instruções a Salomão, lá no livro de 1 Reis, do capítulo 3 ao capítulo 11, a gente vai ver todo esse reinado de Salomão. Salomão reinou 40 anos, de 970 a 930. Lembrando, gente, que os anos são contados agora de forma decrescente, né? Por quê? Porque lá na frente a gente vai ver que nosso Cristo, ele realmente dividiu a história, né? Antes e depois dele, e aí tudo é contado. Vai se contar 1º século, 2º, 3º. Então, a gente conta de trás para frente. 970 a 930. A administração e a diplomacia eram coisas muito fortes no reinado de Salomão. E ele se casou com as filhas dos reinos vizinhos como forma de selar relações diplomáticas. Então, ele dividiu o seu reinado em 12 distritos. Lá em 1 Reis 4, 6 e 7, a gente vê direito isso. Estou aqui em 2 Reis, é 1 Reis. 1 Reis 4... 6 e 7. A Izar, mordomo, Adonirão, filho de Abidá, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimentos ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Então, ele dividiu esse reinado dele em 12 distritos administrativos, e isso facilitou muito para Salomão um programa de construção nacional. Cada distrito tinha um administrador responsável para administrar a corvéia. O que era a corvéia? Eram trabalhos forçados. E Salomão, ele usava esse tipo de trabalho para explorar as pedreiras, para produzir alvenaria para as construções. Os administradores também arrecadavam impostos. E ele constrói o templo e constrói também muitos outros prédios públicos em Jerusalém. Salomão desenvolveu um monopólio comercial. Ele fortificou as cidades, ele construiu fornos para fundir ferro, ele abriu minas de cobre. Quando nós fomos, essa última vez a Israel, nós fomos lá visitar, né, as minas de Salomão, lá em Tímina, e é uma coisa linda, maravilhosa. E ele também criou uma base naval. Ele foi o primeiro rei de Israel a criar uma marina mercante. Então, os seus navios, eles fizeram comércio em toda a Arábia, em todos os locais distantes. Mas a extravagância
de alguns dos projetos dele, e a política, justamente essa política de trabalhos forçados que havia no reinado de Salomão, elas começaram a plantar sementes de insatisfação, que mais tarde prejudicou o seu sucessor. E a gente vai ver que isso é algo que realmente prejudica muito o reino do Roboão. Porque ele quer ele fala, olha, se a mão do meu pai, vocês acharam pesada, vocês vão ver, o meu dedinho é mais pesado que a mão do meu pai. Por quê? Porque realmente, no governo do Salomão, tinha essas sementes de insatisfação. E a sua maior e mais importante obra foi a construção do templo. Então, em 1 Reis 6:7, a gente vai ver lá, olha, 1 Reis 6:7. Edificava-se a casa com pedras, já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Então, a gente vê que mesmo nessa fase de construção do templo, o lugar que eles construíam já era considerado sagrado. Então, as pedras, elas eram preparadas perto do local da construção, porque eram pedras muito pesadas, mas devido ao barulho, elas eram preparadas no subterrâneo. Então, imagina, gente, aquele monte de gente trabalhando debaixo da terra, um monte de escravos, não é? Então, para quê? Para todo aquele som ficar abafado. Imagina o que esse pessoal passava. Então, o Salomão, ele começou a recrutar estrangeiros que moravam em Israel para fazer esse trabalho. Quando a gente vê lá em 2 Crônicas 2, 17, 18... a gente vai ver, então os cananeus e outros povos da região faziam trabalho escravo. E os israelitas foram recrutados para trabalho forçado temporário. Então, vocês veem como que isso virou uma panela de pressão no governo do Salomão? Porque o Salomão pega, e era muita gente. Quando a gente vai lá no 2 Crônicas, a gente vê a quantidade de gente, acho que aqui, 2 Crônicas 2, 17 e 18. Olha só. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi, seu pai. E acharam-se 153.600 homens. Designou deles 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Então, imagina essa gente toda fazendo trabalho forçado. Era um desconforto ali, né, nesse reinado. Mas Salomão, ele era o homem mais sábio do mundo. E daí ele constrói o templo, que era o sonho de Davi, o sonho dos israelitas. Deus vai aparecer de novo para ele lá em 2 Crônicas 7. E aí Deus vai, toda aquela história do templo, e Deus vai falar para ele, olha, Salomão, se você me servir, vai acontecer isso, e isso, e isso com você. Se você não me servir, vai acontecer. E Deus deixa claro para ele o que vai acontecer. E Deus repetiu para Salomão a mesma promessa feita ao seu pai Davi. Mas Salomão ignorou e ele preferiu desobedecer, ele preferiu sofrer as consequências. Mas você vê que mesmo assim Deus, o Deus fiel, ele não quebrou a sua promessa. E aquela promessa que Deus fez a Davi de uma linhagem duradoura. Salomão foi um homem riquíssimo, ele obteve muito lucro por meio do comércio, por meio dos impostos,
Mas ele tomou mulheres de muitas regiões, e essas esposas, elas foram uma tristeza na vida do Salomão. Né? Por quê? Porque ele tomava mulheres de outros povos e essas mulheres vinham com seus deuses. E aí a idolatria começou a entrar em Israel. Essas mulheres, elas vinham com seus deuses estrangeiros. Lembra que nós vimos lá no Êxodo, que o Senhor falava, olha, vocês vão entrar na terra, mas vocês não dão suas filhas para casar com estrangeiro. Ó, vocês vão entrar na terra, mas vocês não peguem, não tomem as estrangeiras em casamento. Para quê? Deus não queria essa mistura justamente por isso. E Salomão, ele não ouve Deus, e ele acaba se perdendo, né, com tantas mulheres, essas mulheres com tantos deuses, trazendo toda essa idolatria para dentro de Israel. E Salomão, na sua velhice, ele substituiu Deus pelos ídolos. Infelizmente, no primeiro Reis 11:4, a gente vê bem isso. Depois, em Eclesiastes, a gente vai ver que ele já é um Salomão de idade falando, e ele toma a consciência de tudo, mas a gente vê que nesse momento Salomão se perdeu. Olha, 1 Reis 11:4, partiu Davi. Não, 1 Reis, estou em Crônicas. Olha eu já querendo andar lá em Crônicas, gente. Crônicas, nossa próxima aula. 11:4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Infelizmente, o Salomão, ele acaba, né, com tantas mulheres, se perdendo de Deus. E Deus diz que iria tirar o reinado dele e dar ao servo dele, que acabou sendo o Jeroboão, que já era um opositor dele. O Jeroboão, ele era da família do Salomão, só que ele já havia coisas erradas no reino, ele já fazia oposição a Salomão. A oposição do Jeroboão foi tanta que ele teve que pedir exílio ao Egito, e ele só retornou para Jerusalém quando Salomão morreu. Mas Deus diz que vai deixar uma parte com o filho de Salomão por causa da promessa que Deus fez a Davi. E aqui eu coloquei, a gente entra nessa parte com a morte do Salomão, o reino passa para o seu filho Roboão. Aqui é o reino de Judá. Judá são todos os descendentes de Davi, e a gente vai ver que daqui para frente, com esse reino dividido com a morte do Salomão, a gente vai ter um reino do norte, que é Israel, e a gente vai ter o reino do sul, que é Judá. Nesse reino do norte, o Jeroboão, ele vai ser o primeiro rei. E o Roboão, ele é o filho do Salomão. Por que esse reino se dividiu? Porque o Roboão, como eu disse para vocês, ele não seguiu os passos do avô. Ele foi um rei que ele queria colocar, em vez dele ouvir os mais velhos, pedir conselho aos anciãos, que falaram, olha, vamos diminuir os impostos, vamos tomar uma outra iniciativa. Não, ele pegou os jovens, e os jovens deram conselhos errados para ele. Ele seguiu esses conselhos, e o reino, ele acabou se dividindo. Esse reino, nesse reino dividido, reino do norte com o Jeroboão, e o reino do sul, que é Judá, Israel e Judá. O reino do sul, eles são todos os descendentes de Davi.
Nesse reino dividido, até a queda desses dois reinos, houveram 19 reis. 19 reis aqui no Reino do Norte, todos esses reis foram maus. Então, a gente vê que o Reino do Norte, ele acaba sendo conquistado muito mais cedo devido a isso, né? Por quê? Porque o Jeroboão, ele introduziu a idolatria no Reino do Norte. Porque eles tinham, Jerusalém continuou sendo a capital religiosa. Então, o que acontecia? Mesmo os reinos divididos, né? O Reino do Norte com a capital Siquém, depois Samaria, e o Reino do Sul, Judá, com a capital Jerusalém, todas as festas, o povo, todos os israelitas subiam para Jerusalém. Para a festa dos tabernáculos, para a Páscoa, todas as festas. Eles subiam porque em Jerusalém estava o templo. Lembra que o Salomão construiu o templo? O templo estava em Jerusalém, a arca do Senhor estava em Jerusalém. E o povo, Jerusalém era o lugar de adoração. Então, todas as festas o povo subia lá. O Jeroboão, com medo desse povo começar a se dividir, esse povo vai começar a debandar, eles vão começar a subir para as festas e eles não vão mais voltar, eles vão ficar para lá. E o que o Jeroboão fez? Ele fez 2 altares, um altar em Siquém, um altar em Belém. E ele mandou sacerdotes para lá que não eram sacerdotes, não eram da tribo de Levi. Então, ele próprio se intitulava sacerdote, rei, tudo, né? Ele fazia uma bagunça ali. E daí você vê que o Jeroboão... Pode subir, Panzoca. Pode subir para o próximo. Ah, tá, deixa só aí para eu voltar. Não, deixa na cronologia. Eu vou dar... não, é esse de baixo. Isso. Gente, eu vou só dar só voltar aqui atrás um pouquinho para vocês, porque de tempos em tempos é bom a gente voltar nisso. A gente já está voltando a 3ª vez nisso, para todo mundo se situar no tempo em que nós estamos, tá bom? Ó, nós passamos pelo mundo antediluviano, né, 4004 a 2040, cerca de aproximadamente, né, 1.600 anos ali, né, desse tempo. De 2040 a 2000, do dilúvio a Abraão, a gente teve 400 anos. Depois de 2000, 1800, a era dos patriarcas, nós vimos Abraão, Isaac, Jacó. Esse período durou 200 anos. 1800 a 1400, Israel no Egito, 400 anos, eles ficaram lá, sendo que 200 e poucos anos eles eram escravos. De 1400 a 1100, período dos juízes, que abrangeu 300 anos. Agora nós estamos aqui, na era da monarquia. Vimos Saul, Davi, Salomão. E fomos para o reino dividido, que abrange esses 350 anos, 400 anos, até o cativeiro. E aí a gente vai para o Novo Testamento. Amém? Então, voltando aqui, pode ir para o próximo, Pan. Então, esse reino dividido, como eu falei para vocês, está aqui, gente, olha. Israel, Judá, diferentes capitais. Siquém, depois Samaria, capital de Judá, Jerusalém. Adoração, ali vai para Dan e Betel. E aqui a adoração é em Jerusalém, como eu disse. Os reinos, todos os reis foram ímpios. 19 reis, todos eles ímpios. Imagina como que foi esse reinado, né? E durou cerca de 250 anos. Já o Reino do Sul, a gente vai intercalar aí bons e maus reis. Tiveram muitos reis bons, e aí durou 359 anos. Aqui em 722, o reino caiu, foi levado para a Síria,
por Salmaneser, e aqui o reino cai em 587, levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Pode passar o próximo. A religião dos dois reinos. Olha só, gente, a religião aqui no Reino do Norte, ela é totalmente marcado pela apostasia, mas não pensa que o Reino do Sul ficou longe disso, não, porque os reis maus, eles introduziram muitos ídolos ao Reino do Sul também. Então, você vê, a primeira coisa que o Jeroboão faz, gente, um bezerro de ouro. Lembra do mesma coisa que o povo quis lá, né, que o Arão fizesse. A primeira coisa, acho que ele sabia a história, viu que não deu certo lá, mas o mesmo erro, né? Vai para o bezerro de ouro. O balaísmo e Asterote. Quem introduziu Baal e Astarote no Reino do Norte? Acabe. Acabe se casa, Acabe é um israelita, ele se casa com Jezabel, e Jezabel traz esses ídolos para Israel. E no Reino do Sul, os reis maus também introduziram Baal, Astarote, Moloque, Camus e uma infinidade de deuses estranhos. Pode passar, Panzoca. Então, aí, como a idolatria entrou nesse Reino do Norte, foi através mesmo do Jeroboão. Ele fez 2 bezerros de ouro e ele coloca esses bezerros mesmo nos extremos de Israel. Ele leva sacerdotes que não são sacerdotes de verdade, né, da tribo de Levi. Ele introduz uma festa que não existia no 8º mês. Para que ele coloca essa festa lá em Betel? Para que o povo, ao invés de subir para Jerusalém, para ir para a festa dos tabernáculos, o povo fosse adorar lá deuses estranhos em Betel. Ele sacrificava num altar pagão. Pode subir, Pan, que eu acho que eu coloquei aí, olha, o Baal. Dá para vocês verem? Deus dos cananeus, Deus do sol, né? Lembra lá do Josué? No tempo de Josué, o Deus do sol. Você lembra como que ele foi introduzido também lá no povo de Israel? Quando os filisteus falavam, olha, vocês plantam, depois que acabar de plantar, vocês pedem para Baal mandar chuva. Porque ele era mesmo tido como o Deus da fertilidade, então, da fecundidade das famílias. E o culto a Baal era caracterizado por muitas orgias, pedofilia. Era um culto muito pesado mesmo, era regado a tudo que não presta. Pode passar, Pan. Aserá também. Lembra quando na Bíblia fala assim, os postes, ídolos lá, os de madeira, os que vão, foi adorar ali num poste. O Gideão queimou lá os postes ídolos do seu pai. São esses ídolos aí, gente, olha, de madeira. As mulheres que vinham das outros reinos e se casavam com o Salomão, elas introduziam esse culto a Aserá em várias partes de Israel, e elas iam adorar. Então, vocês veem que Israel também está tomado pela idolatria. Obviamente, quando chega um rei bom, ele fala, olha, queima todos os postes ídolos. Aí iam, queimavam, mas aí ela acabava entrando novamente. Olha só, a função desses postes ídolos estava ligada à prostituição masculina. Vai mais um pouco, Pan. A prostituição masculina e feminina. Os profetas, eles se levantavam mesmo contra
contra tudo isso que estavam acontecendo, e eles derrubavam esses postes-ídolos. Pode passar pelo o outro, Panzoca? E aí a gente vai ver lá na frente que, devido a toda ao povo esquecer de Deus, ao povo entrar em desobediência, a tudo isso, Deus entrega Israel nas mãos dos caldeus. E aí a gente vai ver toda essa história nos livros que vão mais à frente. O templo, ele é destruído. Nabucodonosor, ele destrói Jerusalém, né? Tito, depois, lá na frente, Jerusalém vai ser destruída de novo. Mas agora, você vê que o Nabucodonosor, ele entra, ele pega os utensílios do templo, ele escolhe o que tem de melhor em Israel. Você vê que nessa leva vai Daniel, vai os rapazes, os amigos de Daniel. Nessa leva, ele vai Ezequiel. Eu acho que até a minha última ministração aqui foi sobre o cativeiro, né? Quando Ezequiel vai para o cativeiro. Então, quando o Nabucodonosor, ele entra, ele invade Jerusalém, ele leva o que tem de melhor em Jerusalém. Porque ele levava para a Babilônia os intelectuais, os que tinham conhecimento na ciência. Por quê? Porque ele queria que esse povo ficasse, ele queria se aproveitar desse povo. Ele não entrava ali e destruía tudo. Não, ele pegava primeiro o que era de melhor e levava para lá e fazia o povo escravo durante todo o tempo. E a gente vai ver que eles vão ficar 70 anos de cativeiro na Babilônia, antes do Nabucodonosor invadir esse reino do sul, Judá. A Síria invadiu o reino do norte, Israel, né, 137 anos antes, né, no ano 722. E aí, o que a Síria faz também, quando ela entra? A Síria faz diferente, ela não vai pegar e levar. A Síria vai se misturar, ela traz povos para se misturar com o povo, com os israelenses, os judeus que estão lá, né, os israelenses. Por isso que lá na frente, lembra que os judeus têm uma rixa com os samaritanos? É por causa disso. Por quê? Porque os judeus falam que os samaritanos, eles não são um povo puro. Por quê? Eles não consideram os samaritanos como israelitas, porque quando a Síria invadiu Samaria, houve essa mistura, essa miscigenação dos povos. Eles vieram para a terra, para o reino do norte, eles se casaram, eles se misturaram. Como o Brasil, não é uma mistura aqui o Brasil? E não é todo mundo brasileiro? Só que o reino do sul, Israel, eles não queriam mais considerar os samaritanos como israelitas, como judeus. Por quê? Por causa dessa mistura. E esse povo realmente era separado. Lembra quando Jesus vai entrar em Samaria? E os discípulos falam, não, a gente não quer entrar em Samaria. Aí eles faziam, gente, as distâncias ficavam tão grandes só para eles não entrarem em Samaria. Que eles falavam que aquele povo não prestava, eles não reconheciam os samaritanos como o povo de Deus, que de fato eram, né? Mas essa rixa, lá na frente, a gente vai ver que ela fica muito forte. E foi devido a isso, devido a essa conquista da Síria a Samaria, que acabou ficando uma miscigenação desse povo.
E eles acabaram, por causa de toda essa idolatria, de tudo isso que eles passaram, mais a cultura que eles absorveram da Síria, eles acabam até pensando mesmo diferente do outro povo, dos outros israelitas de Judá. Né? Porque você vê que a mulher samaritana, ela questiona Jesus. Ela fala, não, esse poço, aonde que nós temos que adorar? Por quê? Porque eles adoravam em outro lugar. Porque desde lá da divisão do reino, que aquilo ali ficou dividido, lá eles começaram a adorar em outro lugar, começou a ter essa rixa que foi lá longe no primeiro testamento, no segundo testamento, a gente vai ver que ela ainda vai existir até que Jesus chega para unir judeu e samaritano e gentios, todos juntos nos oferece a salvação e a redenção do nosso Cristo. E aí, então, nós nos tornamos essa grande família de Deus. Amém? Então, semana que vem, a gente tem 1º e 2º Crônicas. E aí a gente vai ver mais detalhadamente toda essa história, tá? De invasão de reino, de como que ficou isso, do cativeiro, e daí, em seguida, a gente entra nos profetas da Bíblia. Amém? Ainda tem um cafezinho lá dentro, corre que dá tempo, e um ótimo culto para todos vocês.